Ô, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você está aí na sua casa, mas eu estou aqui. Olha só, História em Casa, História é Vida. A nossa parceria aqui para falar da nossa série chamada Tudo é História. O quinto episódio da série falaremos sobre fontes historiográficas. Bom, meus queridos, você aqui que está a gente curtindo aí no Instagram, também está no YouTube, também está aí, né, no Facebook, todas as formas de poder transpassar aí para vocês o nosso conhecimento. História em Casa, História é Vida, tudo é história. Nessa série, pessoal, você sabe que a gente está falando sobre o ponto de vista do historiador, mas também, obviamente, que não estamos aqui dando para vocês todo o aprofundamento do que é, né, a característica do estudo histórico. Até porque a lógica desse canal é você, que também pode fazer história porque você também tem gosto por isso. Então, não necessariamente você é um profissional, mas obviamente que estamos dando bases aí para quem está iniciando na lógica do estudo histórico. Todo curso de história, pessoal, trabalha com a ideia do que é as fontes historiográficas. Até porque não vai existir história sem fontes historiográficas. A história como ciência, disciplina, como a gente falou no episódio passado, falando sobre as correntes historiográficas, nasceu no século XIX, com a característica da matéria, da disciplina história. Assim sendo, pessoal, ela tem regras e regras a serem cumpridas. E uma das principais regras é a análise das fontes, aquilo que nós chamamos de fontes históricas ou fontes historiográficas. Nesse ponto, pessoal, sem fontes históricas, a história vai ficar então dentro de uma lógica que também pode ser contada, mas ela entra para o âmbito então da memória ou mesmo na lógica então do abstrato, aquilo que ficava então contar histórias, lendas, mitos, sem a comprovação, a lógica, a materialização de algo, a gente não pode então dizer que é história do ponto de vista disciplina e ciência. Tudo bem? Então é muito importante, pessoal, que a fonte seja então aí o ponto de partida daquilo que o historiador vai então escrever como história. Tudo bem? Isso é um ponto básico e vocês então têm que entender a partir desse ponto. Tá? Assim sendo, pessoal, existem vários tipos de fontes históricas, vários tipos. Dentre eles, os principais, aqueles que o historiador gosta de pegar e gosta de adentrar nesse ponto, nós temos então aí, por exemplo, as fontes escritas, né? As fontes produzidas de alguma maneira de forma escrita, as fontes materiais de todos os seus suportes e tipos. Né? Você também tem aí as fontes visuais, aqueles que está relacionado com imagens. Também tem as fontes sonoras e, obviamente, também as fontes orais. E aquilo tudo que é visto como produção artística também é colocado como fonte. Bom, pessoal, isso ao longo das correntes historiográficas que nós vimos no episódio passado, também foi sido alargado ao longo do tempo. Dentro da chamada história positivista, aquela do século XIX, ela só elevava o documento escrito. Só o documento escrito era visto como fonte para os positivistas. Quando a gente teve o alargamento dentro da escola dos análises, que nós vimos no episódio passado, e também com a nova história a partir dos anos 70 do século XX, tudo pode ser visto como fonte, como por exemplo as fontes orais, como por exemplo a fonte cultural, como por exemplo as manifestações culturais de pessoas, como por exemplo também as fontes iconográficas. Então tudo foi visto como fonte, dentro do ponto de vista da nova história e da história dos análises. Então o positivismo só determinava a fonte escrita. Sabemos obviamente, pessoal, que a fonte escrita ainda é, né, o bibelô do historiador. Sempre é vista como a principal fonte. O que seria fontes escritas, por exemplo? Cartas, livros, documentos oficiais do governo, né? Tudo aquilo que está dentro de um arquivo, né, oficial ou um arquivo voltado para colocar as fontes escritas como lógica de documentação de um estado, de um reino. Tudo isso então é visto como fonte escrita. Tudo bem? Na nossa aula lá, na nossa discussão da série História, Memória e Patrimônio, nós falamos sobre tipos de museus e também a ideia dos tipos de arquivos.
né? Nesse ponto, pessoal, a arquivística que seleciona as fontes de um governo, de um estado, de uma empresa, de uma prefeitura, ela então seleciona essas fontes escritas que foram então colocadas para então serem arquivos de um determinado momento histórico. E obviamente que o historiador, ao querer estudar a história de um estado, a estudar a história de um reino, de uma empresa, ele adentra nessas fontes escritas, nesses materiais que foram produzidos. Mas também não só, né, documentos oficiais são fontes escritas, também obviamente, né, cartas, né, bilhetes, tudo aquilo que tem a matéria da escrita. Todo mundo ouve falar, né, obviamente, que uma das grandes divisões da história, a ideia de que o fim da história, da pré-história e o nascimento da história é justamente o descobrimento de uma fonte escrita, ou seja, a escrita que foi cunhada lá na Mesopotâmia por volta de mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo, a primeira escrita da história, a escrita cuneiforme. Olha só como a gente né, como a história cria essa ideia de que a partir do descobrimento da escrita, a gente rompe com a pré-história e começa a se contar o tempo da história, da pesquisa de fontes escritas. É muito importante a fonte escrita, claro que sim, mas obviamente que ela não é a definidora de que somente através de fonte escrita pode-se fazer história. Então quer dizer que as sociedades que não têm escrita não têm história? Claro que não. É por isso que entra, por exemplo, os vestígios materiais, tá? Aquilo que a arqueologia busca, pessoal, objetos produzidos pela sociedade ao longo do tempo, que são encontrados. Então, por exemplo, um artefato, uma ponta de uma lança, você consegue saber os tipos de povos que viviam na pré-história, por exemplo. Não tinha escrito na pré-história, mas você acha os restos de pontas de lanças, de produção alimentícia, de ossos, até mesmo os fósseis são vistos como fonte material. Aliás, tudo é matéria, tudo é fonte material. Um castelo que você encontra na Idade Média, você classifica como fonte material, né? Uma mesa de uma determinada região, tudo que é feito na matéria produzida pelo homem é visto como fonte material. E isso então, pessoal, é inerente à fonte escrita. Você consegue então, né, ter uma ideia de que através da fonte material é também possível, né, entender o tempo naquele momento. Tá? Outras coisas que foram aceitas como fontes para a historiografia, principalmente no alargamento do século XX com a escola dos análises, são as fontes orais, a produção falada. Obviamente que para ter uma fonte oral, pessoal, a pessoa, né, no caso, aquele contador, a fonte viva seria a pessoa. Então, as pessoas que viveram um determinado momento, por exemplo, os sobreviventes da Segunda Guerra Mundial, ainda existe alguns sobreviventes vivos, né? Senhores aí que hoje devem ter 90 e poucos anos, eles viveram a Segunda Guerra Mundial, então eles têm coisas a contar, o sentido da vivência deles dentro daquele momento pode então trazer então fontes muito importantes do momento da Segunda Guerra Mundial. Mas é óbvio que todas as fontes têm a sua crítica. Depois nós falaremos sobre isso, as críticas das fontes. Então a fonte oral é as pessoas que têm ainda vivas, que viveram determinados momentos. Olha só, as pessoas que viveram um período militar aqui no Brasil e conseguem então trazer através dos seus relatos, né, através das suas vivências, aquilo que foi então vivido durante aquele período. Tá? Temos também as fontes iconográficas. O que são fontes iconográficas? Tudo aquilo que foi produzido através de imagens. Você tem as escritas pictográficas, por exemplo, né, os desenhos pintados nas paredes de uma caverna há milhares de anos atrás, é uma fonte sobre a vivência dos povos da pré-história, por exemplo. Você também tem a ideia das pinturas, as fotografias, a era da fotografia, né, do final do século XIX para o início do século XX, mudou muito, né, a relação com a produção de fontes iconográficas, sobretudo as pinturas, né, a arte que num determinado momento, imagina você analisar, por exemplo, a Mona Lisa de Leonardo da Vinci, você está falando sobre o momento do Renascimento, só que são vários tipos de fontes iconográficas e que merecem análises diferentes, mas a gente está dizendo que as fontes iconográficas também são importantes para o estudo da história do ponto de vista alargamento de fontes, tá? Também temos as produções, né, audiovisuais, ou também não só as filmagens, os filmes, mas também as produções, músicas são vistas como fontes historiográficas. Você também tem a ideia de produções de gravações de pessoas, de áudios gravados em um determinado momento. Obviamente que isso vem de um tempo para cá, né? Porque é recente a produção de fontes através de sons, isso do século XIX para o século XX.
né? Não dá para largar para um período muito mais recuado, mas obviamente que isso tem que ser visto como fonte. Então eu tenho lá um relato que foi gravado, eu tenho lá também, né, um áudio gravado de um discurso, por exemplo, de um presidente. Isso pode ser visto como uma fonte sonora? Claro que sim. Né? E obviamente que todas as manifestações culturais também são fontes. Né? A gente tem, por exemplo, aí a ideia de que você tem uma determinada região, um povo que mantém a manifestação cultural de uma determinada prática. Por exemplo, vamos falar a congada, você tem uma maneira de manter aquela tradição e através da análise daquela produção você consegue também abstrair a fonte oral, a fonte iconográfica. Então as manifestações culturais também são vistas como fontes. Tá? Fontes, então, pessoal, historiográficas, é tudo aquilo que o homem produziu ao longo da história, no tempo e numa determinada sociedade. E que o historiador consegue, então, através da análise dessas fontes, abstrair a produção histórica. Obviamente que a produção histórica do historiador vai estar colocada em cima de uma teoria, de uma literatura, de uma biografia que ele vai conseguir fazer a sua produção. Então não é só a fonte pela fonte, mas a crítica da fonte. E aí esse é o trabalho do historiador, que a gente pode falar em um outro episódio. Nesse episódio, então, nós tratamos e falamos sobre quais os tipos e quais as fontes historiográficas que dão a base para o estudo da historiografia. Tudo bem, meus queridos? História em Casa, História Vida. É muito bom compartilhar com vocês os nossos conhecimentos. Você que está iniciando o estudo da história, você que por gosto conhece e quer conhecer a história. É muito importante falar sobre preservações de fontes e a gente pode falar isso num próximo episódio, tá? No episódio de hoje, nós falamos sobre fontes historiográficas. Meus queridos, grande abraço para vocês. História em Casa, História Vida, Zavo Lima na área. Se você gostou desse vídeo, clica, compartilha, ative o sininho para receber as notificações. Comentem, pessoal. Ajudem na produção de conhecimento. Valeu, até mais. Tchau, tchau.